Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Bianca Elaine. Hoje o assunto é sobre educação e empreendedorismo. Estou aqui com a professora Marisa, Dona Marisa, e acesse os nossos canais de comunicação, em todas as plataformas digitais estará lá a entrevista completa. Ative o sininho e fique de olho na entrevista. Dona Marisa, boa noite. Seja bem-vinda ao Boa nosso noite, Bianca. Podblexo. Muito obrigada por esse espaço, né? Estou muito feliz de estar aqui e poder participar desse momento, desse bate-papo. Então, dona Marisa, eu gostaria de saber da senhora um pouco da sua história de vida, sua formação e a sua caminhada dentro da educação. O que a senhora contribuiu, tantas vidas transformadas, quanto tempo? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou a filha da costureira e do motorista aqui do Morro da Coloninha, né? Nascida e criada nessa comunidade e desde criança sempre sonhei em ser professora. Então, é uma coisa que eu nunca tive dúvida, tanto que eu fiz a educação básica no Otília Cruz, saí dali, fui fazer magistério no Instituto Estadual de Educação, terminei, fiz licenciatura na Universidade Federal de Santa Catarina, sou licenciada em português e inglês, literaturas correspondentes, e toda a minha vida sempre foi muito pautada nessa questão. Eu sempre amei ensinar. Eu amo sala de aula, eu gosto de gente, né? E foi uma carreira muito feliz, eu posso dizer. Eu lembro que eu tinha 22, 23 anos quando eu fui convidada por uma das maiores instituições de ensino dessa cidade, e na época me deu um pouco de frio, não é? Porque era uma escola grande, muito tradicional, e mas por outro lado foi uma experiência que me deu muita bagagem e muita visibilidade. A partir dali eu passei a trabalhar, na época o cursinho pré-vestibular é uma coisa que estava muito em ascensão, né? Trabalhei em grandes redes de pré-vestibular até que em 1998 eu montei primeiramente um pré-vestibular que foi para uma escola de ensino médio e acabou trabalhando com educação básica, e foi uma história muito feliz, porque a ideia de poder cuidar de adolescentes, e acho que essa questão de estar num meio que não é um meio, o meio empresarial não é um meio onde a gente está acostumado a encontrar mulheres, e principalmente mulheres negras, foi muito desafiador, mas é óbvio que o sabor da conquista e da vitória e de perceber que você realmente pode fazer diferença na vida das pessoas. Essa sempre foi uma grande preocupação que eu tive. Cuidar desses jovens, desses adolescentes, com responsabilidade, mas com amor. Eu sempre digo que educação passa pelo afeto. Se não houver afeto, não existe aquisição de conhecimento, não existe respeito à norma, não existe escola se não houver afeto. E isso tem que ser uma verdade compartilhada, vivida em todos os ambientes escolares, né? E isso eu pude perceber que foi uma coisa que pautou muito o meu trabalho. Eu sempre fui muito reconhecida como uma excelente professora de português. E acho que a minha disciplina sempre assustou muitas pessoas, né? Ai, a professora de gramática. E eu sempre tive muita humildade e muita empatia ao ensinar. Eu sempre entrei numa sala de aula e dizia: gente, vocês podem me perguntar 1554 vezes sobre análise sintática, que eu vou explicar 1554 vezes. Isso fez muita diferença na vida de muitos jovens. Eu preparei muitas pessoas para ingressarem na universidade pública. Eu sempre disse: gente, nós moramos numa cidade e temos o privilégio de termos duas instituições públicas de excelente qualidade. Nós temos que batalhar para entrar nelas. E todo o meu trabalho sempre foi muito nesse sentido. Quando eu montei o Colégio Tendência, eu tinha essa preocupação de não fazer uma escola que massificasse,
que olhasse para o aluno como um número, mas que olhasse como um ser humano. E eu sempre digo, a gente que trabalha com escola, nós trabalhamos com uma das coisas mais lindas da vida, que é a formação das pessoas, né? Eu sempre acreditei que se a gente quer um mundo melhor amanhã, começa hoje, começa por eles. Eu brinco muito com os meus alunos, que eu disse, ó, eu faço tudo isso muito preocupada porque vocês vão ser os donos da farmácia, vocês vão ser os enfermeiros, vocês vão ser os médicos, e eu estou pensando como vai ser a nossa velhice. E se a gente quer realmente esse mundo melhor amanhã, é hoje que a gente começa com essa geração, né? E creio muito nisso, sabe? Em toda a minha vida com eles, com meus adolescentes, eu sempre digo que quem recebe amor vai devolver amor de volta. E isso foi uma verdade que sempre pautou meu trabalho durante todo o tempo que eu gerenciei, né? Montar uma escola foi muito desafiador. E eu montei essa escola com 6 sócios, homens. Todos foram abandonando e somente eu resisti e trouxe até aqui. Qual era a minha grande questão? Eu sou uma pedagoga, eu sou uma educadora, eu gosto de professor, aluno, eu não sou uma gestora administrativa, eu não suporto planilhas de Excel, eu não suporto esse tal de centro de custo, por favor. Então, foi muito desafiador para mim. E quando, ao final do ano passado, eu encontrei o atual gestor do Colégio Energia e ele propôs uma parceria em que eu pudesse apenas fazer o meu trabalho de pedagogia, eu pensei, Senhor, ouviu minhas preces. Porque é isso que uma hora ia acontecer, né? E a ideia é essa, sabe? Unimos 2 instituições, uma com 38 anos, a minha instituição com 26 anos, então é uma bagagem de educação nessa cidade, com esse intuito, oferecer um ensino de qualidade, né, que vai preparar desde a educação infantil até o terceirão, para que a gente tenha cidadãos academicamente instrumentalizados, emocionalmente estruturados, mas principalmente cidadãos críticos, que vão ter empatia pelo próximo, porque esse tem que ser o grande trabalho da escola, né? E uma das preocupações que eu sempre tive, nós trabalhamos com uma classe que é a classe média, média alta, e essas pessoas, esses jovens, eles merecem ver o mundo sobre uma outra perspectiva. Daí a preocupação em trazer temas, discussões que incitem esse olhar pelo outro. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez um projeto social foi muito legal. Nós criamos o Páscoa Solidária e era uma coisa muito simples, que era basicamente eles contribuírem com alguns chocolates para encontrar crianças em creches. E quando eles foram às creches e encontraram as crianças diferente da realidade deles, diferente da realidade, a primeira vez que o projeto aconteceu foi uma comoção tão grande, porque daí eles não queriam mais sair da creche. Por quê? Porque aquele mundo era um mundo completamente desconhecido. E eu comecei a perceber o quanto que esse trabalho social dentro da escola, ele tem muito mais resultado do que uma aula expositiva em que você vai falar sobre a pobreza. Porque uma coisa é você saber que existe criança carente. Uma outra coisa é você conhecer um Pedro, uma Carolina, você conhece vivenciar. E esse tem que ser um trabalho da escola, não é? E essa é uma grande preocupação, que a gente ofereça tecnologia, sim, qualidade, sim, mas que a gente não perca o principal alvo da escola, que é formar cidadãos críticos, empáticos e conscientes. Para a vida e para a sociedade, né? Para a sociedade. É nisso que eu acredito.
Então, quantas gerações aí transformadas, né, dona Marisa? Eu acredito que foi o filho, depois o neto, depois e assim foi, né? Hoje eu vivo muito, eu recebo os filhos de ex-alunos. E eles falam assim: ai, professora, eu trouxe meu filho para a senhora porque se a senhora deu jeito em mim, então, Vai dar nele. com certeza. E na verdade, tudo que a gente faz é acompanhar para que eles desenvolvam as suas habilidades, as suas potencialidades, porque esse tem que ser o trabalho da escola, não é? Sim. Respeitar, e eu sempre digo assim, quando você prepara as pessoas, não existe essa conversa, você tem que ser 10 em tudo. Todos temos as nossas habilidades e as nossas dificuldades. Respeitemos as pessoas dessa forma, porque isso vai permitir com que você se desenvolva dentro daquilo que você gosta. Eu sempre falo para os pais, não me peça, eu vou preparar o teu filho para ele ser médico. Não, eu vou preparar o seu filho para o que ele quiser ser na vida. Não é? Se o senhor quiser ser médico, maravilhoso, o senhor vai lá, se inscreve na Universidade de Medicina e faça a medicina, porque ele vai ser o que ele quiser. Exatamente. Eu adoro essa frase da dona Marisa. Sim, ele vai ser eu o que adoro ele essa quiser. frase porque a gente vê muito os pais direcionando a carreira para o filho, principalmente a carreira profissional, e nem sempre o filho tem um sucesso naquela carreira. Cresce um adulto muitas vezes frustrado, né? Porque não teve opção de escolha. Mas enfim, a gente faz a nossa parte. E com amor, com certeza, dentro da escola com amor. Eu sei que a senhora teve muitos desafios, diversos, né? Um por ser mulher, outro por ser uma mulher negra. Dentro da educação, a gente ainda, como mulher, acaba sendo um pouquinho mais fácil, porque era uma profissão da época, né? A educação, o magistério. Mas se tratando de uma mulher negra num estado tão europeu, digamos assim, como foi para a senhora transitar dentro desses ambientes mais elitistas? Exatamente. Então, como eu comecei muito jovem, eu não tinha noção. Quando você sai da coloninha, vai para a universidade, eu não tinha muita noção de que nós éramos tão poucas. E eu lembro que assim que eu fui contratada por essa grande escola, eu vivi uma experiência muito significativa. Uma amiga minha me procurou na instituição, ela chegou na portaria e disse assim, eu queria falar com a minha amiga, a professora Marisa, ela é professora de português aqui, é uma negra. Imediatamente a menina da portaria disse, não senhora, nós não temos nessa escola professores negros. Ela disse, não, tem sim. Olha só, que loucura. Que loucura. Né? E isso eu trabalhava na escola já há 6 anos. 6 anos. E todos os dias eu passava pela moça, cumprimentava. E ela disse, não, vocês têm sim. Professora Marisa, minha amiga, ela é professora nessa escola. E nisso eu vinha descendo as escadas para receber minha amiga. Quando a menina da recepção me olhou, ela olhou, ela não fazia relação. Ela não associava, é aquele processo do embranquecimento. Sim, mesmo, né? Botava o guarda-pó, passava por ela, professora. Ela ficou perplexa. Professora, 6 anos, ela. Pensa uma pessoa extremamente gentil. Talvez se ela não falasse negra, ela saberia quem era a professora Marisa. Mas como barrou ali. Olha só que interessante. E assim a gente vive N situações, né? Eu lembro que assim que eu montei a minha escola, algumas situações, as pessoas diziam, eu queria falar com a diretora da escola. Os meus funcionários, nós vamos chamar a nossa diretora. Aí a pessoa sentava, pois não, como é que eu posso ajudá-la? Não, senhora, eu queria falar com a diretora mesmo, que eu estou precisando de uma bolsa de desconto. Eu disse, então, a única diretora aqui sou eu, posso ajudá-la? Porque ninguém esperava, né? Você encontrar como dona de uma escola particular em Florianópolis, no sul do Brasil, uma mulher negra, né? Esperava-se um homem
e branco. Eu disse, então, se eu puder ajudá-la, vou ter o maior prazer. Isso, e não era por maldade. É o racismo estrutural, na verdade. Estrutural. Para É ela, estrutural. era uma coisa inconcebível, não é? Eu vivi muitas situações. E eu lembro que houve uma época que eu fui dar aula no Vale. Eu fui dar aula no Vale em 97. E quando eu fui dar aula para uma grande rede, eu disse, gente, vocês têm certeza? Blumenau. Não, a gente marcou, Marisa, a tua primeira aula vai ser no Teatro Carlos Gomes. O teatro lotado. Eu disse, vocês têm certeza que vocês querem que eu vá dar essa aula? Era um aulão de revisão do vestibular. Eu disse, ok, eu vou. Quando eu entrei no teatro, houve aquele silêncio sepulcral. E eu fui entrando e subi. Quando eu subi no palco, peguei o microfone, era um olhar de espanto, perplexidade. E eu comecei a aula e as pessoas foram... Levei uns 20 minutos para as pessoas poder se conectar. Sim, para elas entrarem na conversa. E daí a aula fluiu, mas foi muito interessante porque assim, era algo tão fantástico, né? Imagina uma professora de pré-vestibular em Blumenau vir dar uma aula de revisão do vestibular. Como assim? Né? Mas, todas essas situações sempre me deixaram muito claro que eu tinha um papel fundamental, que era de realmente marcar o nosso espaço. Não é? E isso é muito importante, que a gente entenda que nós estamos ali também com um propósito, que é o propósito de quebrar essas barreiras, não é? Porque elas só vão ser quebradas quando nós realmente nos apropriarmos dos nossos espaços, não é? E isso eu percebi muito claramente que muitos dogmas vão caindo. Por quê? Porque é incontestável, não é? As pessoas precisam vivenciar para entender que realmente existe o diferente e que o diferente pode ser muito bom também, não é? Mas muitas vezes a gente precisa estar provando o tempo inteiro, né? Essa é uma questão complicada, né, Bianca? A gente não pode fazer o básico. Sim, tem que ser sempre o a mais, tem que ter o a mais, né? Sempre. A gente não pode fazer pouco, né? A gente tem que fazer 3 vezes mais. Eu também adoro isso, sabe? Porque a gente acaba sendo realmente uma pessoa de destaque. Sim. Mesmo não querendo. Justamente porque a gente precisa fazer o a mais. E aí é onde a gente pega e consegue chegar no topo, muitas vezes, porque a gente tem que fazer todo dia. Correto. Quando eu comecei a dar aula, fui dar aula de gramática. Então, eu não podia ser uma professora de análise sintática. Eu tinha que ser a melhor professora de análise sintática. Eu tinha que ensinar muito bem. Cheguei a um ponto, eu estudei tanto, me dediquei tanto, que houve uma época que eu dava um curso de aula particular. Todo mundo queria fazer o curso da Marisa. Porque se você fizesse o curso da Marisa, você ia entrar na universidade. Era uma coisa assim, meio mito, sabe? Por quê? Porque eu tive que estudar muito, tive que me preparar muito. E foi muito benéfico para todos os meus alunos e para mim também, né? Porque existe um prazer muito grande você fazer e fazer bem feito. Com certeza. Né? Eu oferecer aquilo que é bom. Né? Isso eu sempre primei. Né? Vou trabalhar como professora de português. Vou fazer um excelente trabalho. Vou gerir uma escola e cuidar de adolescentes. Vou realmente cuidar dessas famílias. Vou realmente cuidar desses adolescentes e vou encaminhá-los para a vida. Porque esse é o trabalho da escola. Não é? Eu acho que essa é a grande mágica do nosso trabalho. Nossa, e é tudo, porque o que mais nos motiva dentro da educação é esse reconhecimento, né?
Essa devolutiva dos pais, esse feedback positivo. Não, eu quero a professora Marisa. Sim. Eu quero que meu filho tenha aula com ela. E a escola muitas vezes dá o seu jeito, né? Sim, sempre dá um jeito, né? Isso para nós é muito mais gratificante, prazeroso, motivador do que muitas vezes aquele dissídio, né, dona Marisa? Sim. E uma coisa muito interessante também, Bianca, assim, ó, você perceber, no caso, quando você está à frente de uma escola, principalmente a gente percebeu isso claramente, principalmente a partir da pandemia, o quanto que a gente pode transformar vidas. Eu lembro de muitos adolescentes que chegaram à minha escola com depressão, pânico, ansiedade, sabe? Adolescentes que não conseguiam sair do quarto. E você pegar na mão e dizer assim, ó, eu vou cuidar de você, confia. No primeiro dia eles chegavam assim, sabe? Cabisbaixo, mal olhavam pra gente. Uma semana a pessoa já estava. No terceiro dia ele subia num palco e encenava uma peça de teatro. E aí a gente se emociona, muito. Né? Isso é o que você fala. Isso vale muito mais do que qualquer salário, do que qualquer promoção. Isso é que move, né? Move o nosso trabalho. Perceber o quanto que você pode transformar a vida das pessoas. E é verdade, gente. Quais os desafios que hoje a escola enfrenta? Relacionado a tudo que a gente tem passado, pós-pandemia principalmente, que foi o que a senhora já falou, né? Essa questão toda dos adolescentes, a questão emocional, os pais, enfim. Essa a demanda da lacuna familiar, talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem vivenciado, sabe? Perceber o quanto que as famílias desestruturadas cada vez mais precisam, apelam para o nosso cuidado. Por quê? Porque essas crianças, muitos, que o pai não faz de propósito, mas muitos pais não deram limite, e isso é enlouquecedor, e eles chegam à escola e você precisa dar o tom, você precisa encaminhar. Então, além do ensino, que é o nosso primeiro trabalho, existe sim a grande dificuldade que é dar uma estrutura emocional para que esses adolescentes possam seguir. Então, hoje, o nosso desafio maior é exatamente esse. Apropriar essas crianças para que elas possam conviver e entender que o preconceito não cabe, que toda forma de agressão não cabe e que ele vai viver em comunidade, vai ser feliz, mas vai precisar respeitar o outro. Então, além de tudo isso, a gente ainda tem agora a questão da tecnologia. Que veio a lei aí agora, né? Então, e assim, para eles tem sido desesperador. Por outro lado, a gente já sabe por experiências de muitos outros países que já adotaram essa medida, o quanto que o ganho vai acontecer. Mas para eles agora é muito enlouquecedor sair para o recreio e fazer o quê? Não poder levar o celular. Não poder levar o celular. Aí eu combinei, gente, quem sabe vocês trazem jogo de tabuleiro, né? Vocês vão jogar ludo, quem sabe? Vão brincar de outras coisas. E ele diz assim, jogar ludo? Nem conhecem, Nem conhecem, não conhecem. Eu disse, quem sabe vocês vão conversar com as pessoas, porque... E eu nos primeiros dias, eu achei muito legal, porque a gente trouxe a determinação e eu acredito muito em combinados. Né? Nós não vamos tirar o celular de vocês. Vocês vão ter o celular guardado dentro da mochila. É uma questão de domínio próprio. Porque a repressão pela repressão não educa. Não faz sentido, Não faz sentido. Você vai educar quando a pessoa
conseguir dar conta das suas coisas. Eu disse, eu tenho certeza que vocês vão dar conta. Então, bora lá. E tem sido muito interessante observar os movimentos deles. A ida à biblioteca aumentou, né? As rodinhas de conversa já estão... E isso é muito... Vai ser, com certeza, eles vão levar para fora do espaço da escola. Porque eles vão aprender a conviver. Se a gente for, por exemplo, ao shopping, a gente vai encontrar praças de alimentação com muita gente aqui, né? Famílias inteiras, né? E eu acho que esse foi uma lei que era preemente, necessária, urgente e que vai fazer muita diferença, não só para o espaço da escola, mas para a sociedade como um todo. Daqui a pouco eles se apropriam, né? Claro. E começa a ter esse controle, né? Porque na verdade é hábito que precisa ser desenvolvido, então... E eu comentei com eles, vocês lembram quando foi o cinto de segurança? Ninguém usava cinto de segurança. Ninguém usava capacete quando andava de moto. Hoje é automático. Ninguém pensa um motoqueiro sem capacete. A gente entra no carro e coloca o cinto. E eles ficaram me olhando, não é? Assim vai ser com vocês. E uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante é que eles vão se descobrir novamente criativos, inventivos, com capacidade de se comunicar. E isso vai apropriá-los muito mais e talvez muitas dessas demandas emocionais possam ser tratadas, curadas, não é? Por quê? Porque eles vão se apropriar de si. Porque, na verdade, muitos estavam mascarados atrás daquela telinha, não é? Descobrir amigos, reaprender a fazer amigos, não é? Então, todas essas coisas vão porque os benefícios não vão ser apenas na questão acadêmica, vai ser na questão emocional. O ser humano adolescente vai poder usufruir de uma infinidade de coisas que quando eu era criança, meu Deus, brincar, estar com os amigos era uma coisa maravilhosa. Eu lembro que a minha mãe brigava, a gente queria ficar brincando com os amigos da rua até tarde, aí não podia, tinha que ir para casa tomar banho, meu Deus, mas a gente estava brincando, não é? E isso vai voltar, porque daí eles vão passar para outros ambientes. Com certeza, vai além, né? Vai além, é como a senhora falou, é o ser humano no todo que vai ser trabalhado, né? No todo, e não aquela coisa fragmentada, vamos trabalhar só o cognitivo. E aí depois a gente tem que trabalhar o emocional separado. Né? Não, vai ser o ser humano no todo. Dona Marisa, como a escola avalia o desempenho dos alunos, vamos falar pós-pandemia, e as perspectivas para esse ano, que eu acho que já deu uma grande mudada, o que vinha de pandemia, eu acho que já começou a se encaixar. O que a senhora tem a dizer para a gente sobre isso? O que eu percebo, assim, pós-pandemia nós precisamos ter um outro olhar sobre o que nós chamamos de avaliação. Por quê? O que a gente percebeu? Que diante das muitas dificuldades, foi preciso que a escola tivesse um olhar diferenciado para várias crianças, para vários adolescentes e principalmente hoje o apoio que nós temos de psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, e esse trabalho conjunto tem sido muito significativo. Eu tenho vários profissionais que acompanham os nossos alunos e que têm uma interação direta conosco. E é essa equipe multidisciplinar que tem feito muita diferença para que a gente consiga, enquanto pedagogos, enquanto profissionais de educação, dar um atendimento e um cuidado que esse adolescente precisa. E nós percebemos que conversar com uma neuropsicopedagoga faz muita diferença, porque ela vai nos dar um norte, não é? Que muitas vezes sozinhos nós iríamos bater cabeça muito tempo, não é? E talvez foi um problema que a pandemia nos trouxe. Por outro lado,
ela também nos fez talvez perder um pouco da nossa presunção de que nós, enquanto escola, damos conta de tudo. Não damos. Nós precisamos de outros profissionais e esse trabalho tem sido... Eu tenho trabalhado muito legal com vários profissionais dessa cidade, a 4 mãos, a 5 mãos, né? Então, o que eu percebo? Que enquanto escola, a gente tem conseguido trabalhar todas as demandas de uma forma diferenciada. Por quê? Porque a gente aprendeu a pedir ajuda. Que bom. A contar com a ajuda de profissionais, não é? E perceber que, assim, quando aconteceu a pandemia, várias instituições pensaram que tudo se resumia à tecnologia. Então, você vai ter muitos computadores, você vai... Opa! Já se entendeu que não é isso. A tecnologia é, sim, um grande aliado do processo educacional, mas não vai substituir jamais o professor, a interação. A sala de aula. A sala de aula, não é? Essa conversa de que, ele vai procurar tudo no Google. Ele não vai encontrar educação no Google. Ele não vai ter a interação fundamental. Nada substitui o trabalho de um professor. Nada substitui o ambiente escolar. Então, é muito legal que depois, em 2020, a gente veio meio com essa fantasia, né, de que a tecnologia substitui tudo, e hoje a gente percebeu que é primordial que a gente saiba o espaço da tecnologia dentro de um processo educacional que envolva as famílias, que envolva o professor, e também que a gente perceba que esse aluno, ele tem que ser esse agente. Não existe mais o aluno passivo que simplesmente engole o conteúdo. Isso não existe, isso não existe mais. Até porque eles têm muito conteúdo à sua disposição. O que eles precisam? Exatamente do nosso trabalho de mediação. Não mais de ministração de conteúdo. Isso eles não precisam. Isso o Google dá, não é? O que a gente precisa? Mediar, organizar esse conhecimento para que eles possam se apropriar dele. Né? Então, eu acho que hoje, enquanto instituição, a gente tem buscado muito esse trabalho de respeitar o aluno e fazer com que ele vá em busca desse conhecimento e que ele consiga se apropriar desse conhecimento com todas as ferramentas disponíveis, que são muitas, graças a Deus, mas que a gente possa entender que o trabalho da escola sempre vai existir. E nunca vai ser substituído, né? Jamais. As pessoas realmente, até os próprios profissionais, ficaram um pouco assustados, né? Nossa, daqui a pouco não vai ter mais professores, daqui a pouco não vai ter mais sala de aula, não vai ter mais escolas. Mas espera aí, a gente viu que não é bem assim, né? Não é mesmo. A gente precisa estar ali presente para orientar, para ensinar os caminhos, para mediar, né? Hoje eles sabem muito, eles têm muito conteúdo, a gente trabalha muito com as hipóteses deles, principalmente dentro da educação infantil. A gente já vem trabalhando essas questões mais críticas, que as crianças trazem de casa, de conhecimento prévio, né? Então é muito legal. E como o professor vai fazer essa mediação se não tiver professor? Sim. Como que a criança vai se apropriar de um conceito se não tiver esse professor, né? Mas é isso. E como que a escola se relaciona com a comunidade, com a família, dona Marisa? Porque às vezes tem muitos pais, a gente sabe, né, que é desafiador, a educação é desafiadora em todos os aspectos. E como que a escola, ela se relaciona com essas famílias, com essa comunidade? Como que eles estão inseridos? Quais os tipos de projetos ou programas pedagógicos que os pais conseguem estar presente, participar? Eu sempre digo que, assim, uma gestão escolar inteligente utiliza, inclusive, a tecnologia para trazer o pai para dentro da conversa. Sempre que eu converso com as famílias em geral,
eu comento, gente, é 50%, 50%. Eu posso fazer os meus 50%, mas meu trabalho inexiste sem vocês. E isso traz para a família uma responsabilidade de que ele realmente precisa estar inserido. Tanto que a gente sempre diz, olha, você tem aqui uma plataforma em que o professor vai colocar os conteúdos, então você pode saber o que ele precisa estudar hoje. E é muito legal quando você pergunta para o adolescente assim, meu filho, fez aquele exercício de matemática? Ele pensa, opa, o pai sabe de mim, porque ele quer que o pai saiba. Ele gosta que o pai se preocupe. Né? Quando o pai pergunta, e daí, filho? Quando é que você tirou na prova de matemática? Deu tudo certo? Conseguiu? Isso é cuidado. E isso a gente tem trabalhado muito com as famílias. Porque pode parecer muito tranquilo, né? Coloquei na escola e passou a ser problema seu. Quando você traz a família a participar, né? E você usa as ferramentas que a gente tem para que ele, pai, entenda, olha, eu preciso que você acompanhe, eu preciso que você ajude, porque às vezes tudo que o adolescente quer é que a mãe sente do lado dele, mesmo que ele saiba fazer. Ele quer que a mãe veja o que ele sabe fazer, o que ele dá conta, não é? E isso a gente tem trabalhado muito com as famílias, né? E, óbvio, em projetos, momentos em que a gente chama a família para participar. Eu lembro que a primeira vez que a gente pensou no modelo de festa da família, a primeira coisa que eles pediram, eu posso me apresentar? Porque a minha avó vai vir, ela vai ficar muito feliz se ela me ver tocando flauta. Eu disse, claro, bora lá. E eu lembro que assim, no dia da festa da família tinha uma lista de pessoas que voluntariamente queriam se apresentar. Por quê? Porque eles queriam que a família... E assim, são momentos como este, né? Ou momentos em que a família nos ajuda em atividades sociais. Isso, para o adolescente, é muito significativo. Faz toda a diferença, faz toda né, a diferença. dona Marisa? Faz A família toda participar, né? Estar junto. E inclusive nos momentos de conflito, em muitas situações eu chamo a família e o adolescente para essa conversa, porque uma coisa é mandar um bilhete, uma outra coisa é prático, vamos suspender o fulano, vamos mandar um bilhete para casa. Não, olho no olho. Eu sempre acreditei que o olho no olho é uma coisa mágica. É isso que faz com que as pessoas, eu estou comprometido nesse processo. Eu faço parte, eu sempre digo, então vamos conversar, eu, você, sua mãe, seu pai, bora lá? Marisa, sim, vamos conversar todo mundo para a gente ver o que nós podemos fazer para te ajudar. E quando a conversa começa, eu não consigo dormir muito cedo, então... O que a gente pode fazer? E juntos você achar soluções para questões que parecem muito simples, né? O adolescente não acorda. Ele não acorda porque ele dorme tarde. Ou ele vai dormir com o celular. Mãe, ele não pode dormir com o celular porque ele vai ficar até muito tarde. Ele não vai ter condições de acordar às 7 para estar na escola às 7h30 da manhã. Então, são combinados que tranquilamente trazem a família para junto, para a solução do problema e muitas vezes fazem com que esse vínculo familiar se fortaleça e a gente nem tem ideia que muitas vezes ele não existia. Eu já ouvi de adolescentes dizerem assim, Marisa, na minha casa a gente chega e cada um fica no seu quarto. Eu disse, como assim? Eu como no meu quarto, meu pai come no quarto, minha mãe come no quarto. Se nunca existe um momento em que vocês estão juntos, não. Já pensar assim, propor? Né? E é muito interessante porque é uma coisa muito simples, né? Uma intervenção boba. Quem sabe tu faz algum bolo e convida teu pai e tua mãe para virem comer o bolo na sala.
eu fiz, Marisa, foi muito legal. E Então, isso é uma coisa simples, não e é? às vezes as famílias nem se percebem, acham Não que estão percebe. fazendo tudo certo, né? Sim, Eles acham, não, tá tudo certo, tô indo trabalhar, tô pagando colégio, a criança tá indo para a escola, o adolescente, e não se reúne para um almoço, para um aniversário, né? Que fica cada um na sua e vai sim, se perdendo essas questões de família, né? que são tão fundamentais, né? Eu sempre digo, eu cresci num ambiente familiar muito acolhedor. A minha mãe era uma mulher pobre, semi-analfabeta, mas extremamente cuidadosa. Eu lembro que todos os amigos da rua amavam ir para minha casa, porque a minha mãe fazia pão em casa e todo mundo ia para casa fazer lanche com o meu pão da Dona Alvina. Era uma coisa assim muito legal, não é? E esse ambiente familiar acolhedor, ele pode existir hoje, óbvio, de uma outra forma, mas que as pessoas não troquem, né? Ah, eu te dou tudo o que tu queres. Às vezes, tudo o que ele quer é 5 minutos de conversa, é um abraço, né? Eu lembro que vários alunos diziam assim, mas tu pode me dar um abraço? Gente, isso é o básico da relação humana. E se um adolescente chega e pedir, tu pode me dar um abraço? É porque alguma coisa muito Ele tá séria está precisando acontecendo. muito, né? Muito. E assim, não tem essa construção da memória afetiva. Sim, sim. E muitas vezes a escola faz esse papel. Muitas. E não que a gente não tenha que fazer, mas precisa partir da família, né? E que bom que a gente não é negligente, a escola não é negligente, a ponto de deixar passar também, né, Dona Marisa? Dona Marisa, a gente já está chegando ao final, então eu queria algumas perguntinhas e respostas bem rápidas da senhora. Joia. Relação hoje, prioridade de contratação, o que o professor precisa ter de especial, além de, claro, a sua formação, né? Mas para trabalhar hoje dentro do colégio, a senhora como gestora, empreendedora, o que a senhora prioriza? Eu priorizo que ele tenha empatia, que ele tenha afeto e principalmente que ele seja um propagador de respeito, de, de um conhecimento crítico, porque nós estamos formando pessoas para o mundo. Então, antes de todo o conhecimento acadêmico, que ele seja uma válvula propulsora para que a gente tenha cada vez mais cidadãos mesmo que estejam preparados para viver nesse mundo de uma forma harmônica. Eu sempre digo que eu sou muito crente na humanidade. Eu creio muito no ser humano, né? Eu creio no ser humano, muito. Vale a pena a gente ver que vale a pena, muito. né? Principalmente quem está dentro da educação. A senhora vê a sua liderança dessa forma? Eu vejo. Eu percebo claramente que isso perpassa as pessoas que trabalham comigo, que caminham ao meu lado durante esses anos todos. Que bom, Dona Marisa, parabéns, né, por toda essa caminhada, essa história tão bonita, esse acreditar, né? Eu acho que na educação, quem está na educação precisa acreditar. Muito. Ela precisa acreditar e vivenciar acreditando todos os dias, porque não é fácil. A gente sabe que os desafios são muito grandes, mas quando a gente tem um propósito objetivo, só dá certo, né? Hoje o colégio não é mais tendência, né? Isso. O colégio hoje tem uma parceria. Hoje a gente trabalha juntos, né, com a bandeira de energia, e a ideia é exatamente essa, né? Proporcionar para essa cidade, para esse estado, né, uma educação diferenciada, de qualidade e que principalmente vá trazer para esses alunos, para esses adolescentes, uma educação significativa. Que a escola
eu sempre digo que a vida é feita de memórias. Que quando eles lembrem desse tempo da escola, eles tenham grandes e lindas memórias. Isso é o que fica. E saudade, né? E Porque dá saudades, saudade. com Depois que a certeza. gente sai Sim, para a vida profissional, vários, que saudade da escola. vários me dizem isso. Essa é a sua visão sobre educação, dona Marisa? Essa é a minha visão sobre a educação. Que a educação seja um passaporte para uma vida feliz. Antes de qualquer coisa, as pessoas precisam ser felizes. E o trabalho da escola tem que ser esse, sabe? Preparar as pessoas para elas viverem. Quando a gente pensa assim, a paz mundial, ela só vai existir se existirem pessoas que promovam a paz. E isso passa necessariamente pela escola. Com certeza. Parabéns, obrigada. Obrigada, Adorei Bianca. nosso papo. Obrigada. Muito feliz de conhecer a senhora. Obrigada. Sempre ouvi falar e Obrigada. estou muito feliz e emocionada também. Obrigada. Porque sou da educação e acredito em tudo isso. Conhecer. Gente, até a próxima então. Beijo. Tchau, galera.